Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso culto de celebração online ao Senhor. Em Salmo 156, a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então louvemos ao Senhor. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amada igreja, se colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto, vamos celebrar o nome do nosso Senhor, vamos louvar o nosso Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Erga a sua voz, erga o seu louvor. Viemos aqui no intuito de louvar o nosso Deus. Louve de todo o seu coração, com toda a tua força. Vamos juntos em uma só voz. Você veio aqui adorar o nome dele, então erga a sua voz, erga o seu louvor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Declare. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Isso é verdade, meu Deus, obrigado. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Isso é verdade, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Estamos aqui te louvando, Senhor. Tudo entregarei para ti, somente para ti esse louvor, Pai. Vamos juntos em nossa voz, tudo entregarei. Quero ver, amada igreja. Tudo entregarei. Pega seu louvor, meu irmão, você veio aqui louvar. Tudo entregarei. Te entregamos tudo, Senhor. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você pode cantar mais uma vez tudo. Tudo entregarei.
de tudo deixarei. E o povo de Deus diz amém. Ainda de pé, vamos louvar nosso Deus. Ele tem poder para salvar. Cante ao Senhor, vamos juntos em uma só voz. Cristo move montanhas e tem poder para salvar. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Todos necessitam desse grandioso amor. Eu e você estamos aqui louvando o nome dEle. Vamos juntos em uma só voz. A igreja conhece, vai declarar em nome de Jesus. Cristo tem poder para salvar. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam. Todos necessitam de graça e esperança. De um Deus que salva. Pega o seu louvor, meu irmão. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte. Sobre a morte venceu. Ele me aceita com meus medos, falhas e temores. Obrigado, Senhor, por esse momento. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte vencer, sobre a morte vencer. Possa o mundo ver brilhar a luz. Vamos juntos em nossa voz. Pega o seu louvor, meu irmão. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Quero ver essa amada igreja. Cristo. Pra sempre, a toda salvação. Isso é verdade. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do
Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém. Carlos, onde é que você vai com tanta pressa? Amor, vim me inscrever para o nosso retiro, que acontecerá nos dias 14 a 18 de fevereiro. É verdade, inclusive no ano passado o nosso retiro foi uma bênção. Nós tivemos vários compartilhamentos, momentos edificantes, fortalecimento de vínculos e com certeza esse ano vai ser maravilhoso. E esse ano a gente não pode ficar de fora do Retiro IBV. Boa noite. Vamos ler agora o Provérbios 3, do 9 ao 10. Honre o Senhor com seus bens e com suas primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Servimos ao Senhor também com os nossos bens. Deus sustenta a sua obra por meio dos seus servos e corações generosos. Use o QR Code aqui abaixo ou a chave Pix para ofertar ou dizimar. As palmas. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste declare, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar, Ele é a luz e nunca se apaga, junto ao seu lado eu sempre de andar, e sempre de andar. Pega sua voz, meu irmão. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a
de Deus. Oh, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vou me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo. Canto louvores da salvação. Cante louvores, meu irmão. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. E o povo de Deus diz amém. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para buscar a face do nosso Deus, para aprendermos com a palavra de Deus. E é sempre um privilégio estarmos juntos e buscar a face do Senhor. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. E esse é um tempo de nós buscarmos a Deus e acharmos, porque Ele está com as mãos estendidas para nos receber como seus filhos através de Jesus, para viver a sua vontade. Que a graça do nosso Deus e a sua paz maravilhosa enche o seu coração e a sua vida. Quero pedir a você que nesse momento você pare tudo, cesse seus afazeres, sente aí no seu sofá e ouça a palavra de Deus. Pegue uma caneta, um lápis, um pedaço de papel, o seu borrão e anote algumas frases, algumas ideias importantes que serão faladas na reflexão de hoje, e você pode marcar aquilo que você precisa implementar na sua vida, ou simplesmente colocar na frente assim, preciso praticar, e voltar a essas anotações, porque Deus sempre tem muito a falar aos nossos corações, e é uma alegria nós podermos estar juntos, porque quando Deus fala ao nosso coração e nós somos capazes de compartilhar a sua bondade, a sua vontade, todos nós ganhamos quando nós obedecemos ao Senhor. Gostaria de começar contando uma ilustração para você. Nós sabemos que os navios, os barcos, quando eles são feitos nos estaleiros, depois eles são colocados na água e nos seus primeiros anos eles desenvolvem a velocidade que são compatíveis com a sua capacidade. Mas à medida que o tempo vai passando, eles vão acumulando no seu casco detritos, sujeiras, limos e outras coisas que vão impedindo eles de alcançar o seu potencial de velocidade. De vez em quando é necessário retirá-los da água, colocar de volta no estaleiro e fazer a raspagem do casco, para que eles desenvolvam a velocidade que eles têm a capacidade de fazer. Eu estava refletindo sobre essa palavra e percebi que assim também é o nosso coração. Muitas vezes, nessa vivência do nosso dia a dia, no confronto com as dificuldades, com as pressões da vida, até com as opressões, com as lutas, as dificuldades, às vezes o nosso coração acumula mágoa, ressentimento, tristeza, um alto sentimento de comiseração, de baixa autoestima. De vez em quando, nós precisamos parar
colocar o nosso coração nas mãos de Deus e deixar que Ele faça essa raspagem daquilo que não é útil para nós, que não nos edifica, que está nos impedindo de caminhar conforme o potencial que Deus colocou em nós. Quando nós somos ou estamos com o nosso coração cheio daquilo que não é bom, nós amamos menos, nós somos menos sensíveis à voz de Deus, nós deixamos de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. E nesta noite nós queremos refletir exatamente sobre o coração. Nosso tema desta noite é coração mais consagrado. O texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, na versão Almeida, revista e atualizada, na versão ARA. O texto nos diz o seguinte: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, e isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhes disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Oremos nesse momento. Pai maravilhoso, muito obrigado por tua palavra, que nos edifica, que nos ensina, que nos corrige, que faz, ó Deus, com que nós entendamos o propósito do Senhor para a nossa vida. Que essa palavra fale profundamente aos nossos corações. Ó Espírito Santo, vai àqueles que estão ligados neste culto, que estão cultuando conosco nesta noite, possam ser tocados pelo Senhor e transformados, que seus corações sejam, ó Pai, tocados pelo poder do Espírito Santo, e que possamos nesta noite todos sermos edificados e decidirmos ter o nosso coração mais consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Queríamos primeiro entender o tema. O tema tem duas palavras que são importantes nós entendermos. Primeiro, consagrar. O que é consagrar? Consagrar é dedicar a Deus, é tornar sagrado, separado para Deus. No Novo Testamento, a consagração ela é entendida a partir da conversão em Cristo. Então, todo aquele que é discípulo de Jesus, ele é santificado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ele é consagrado a Deus. O texto lá de João, por exemplo, do capítulo 17, versículo 17, Jesus orando pelos seus discípulos daquela época e por todos os discípulos que viriam
a crer nele, Jesus pede ao Pai assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós podemos consagrar-nos mais a Deus através do estudo das Escrituras, do estudo da palavra e da prática dessa palavra de Deus. Outro texto que é importante compreendermos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, onde a palavra nos diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo está escrevendo a uma igreja. Então ele está dizendo: vocês que são igreja de Jesus, vocês são santificados, vocês foram lavados, vocês foram purificados pelo Espírito de Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, esses são santificados, consagrados para viver exclusivamente para o seu Senhor, Jesus Cristo. Outra palavra importante nesse tema é coração. A Bíblia define o coração como o centro das nossas decisões mais importantes, como aquilo que caracteriza quem somos de verdade. Agora, a Bíblia nos diz como é o coração do homem. Em Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e 10, Deus fala como é o coração do ser humano, a visão de Deus do coração humano. E ele diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Veja como é o coração do ponto de vista de Deus. O meu coração e o seu coração, o coração de todo ser humano, é um coração enganoso. Por isso, quando alguém disser a você: siga o que o seu coração diz, não siga. Você pode estar indo por um caminho errado, porque o coração é enganoso. Mas o que Deus diz é que Ele sonda o coração. Ele conhece o coração. Como o coração é enganoso e corrompível, é por isso que há uma necessidade de consagrarmos mais o nosso coração a Deus, de fazermos a oração como fez o salmista, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele ora assim: sonda, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele diz assim, e ele pede a Deus que guie ele pelo caminho reto, pelo caminho eterno, que livre ele do mau caminho e conduza pelo caminho reto. Essa oração do salmista pode ser a nossa oração também, para que o nosso coração seja sondado e seja transformado cada dia. Mas como então ter um coração mais consagrado? O que a palavra de Deus vai nos dizer? Vamos olhar o texto base desta reflexão. Primeiro, nós podemos ver um confronto da tradição contra o mandamento. Os escribas e fariseus chegam para Jesus e condenam os discípulos de Jesus porque eles estão indo para a refeição sem lavar as mãos. Por outro lado, Jesus os condena porque eles estão violando o mandamento de Deus. Então, os fariseus e escribas estão condenando os discípulos por uma tradição e Jesus vê além e mostra que eles estão quebrando o mandamento de Deus. Você pode perceber que nesse texto, quando os líderes religiosos reclamam dos discípulos perante Jesus, Jesus imediatamente não responde o porquê. Jesus vai além. Por que isso? Porque Jesus sabe exatamente o que está na mente e no coração daqueles homens. E Jesus então mostra o mandamento. Por que o mandamento? Porque quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus, a nossa adoração ela é nula diante de Deus. Como eu vou adorar sinceramente a um Deus que eu não obedeço? Cujas ordenanças, cujos os ensinos nós quebramos. Então Jesus olha para o principal. De fato, quando os discípulos de Jesus chegam para a mesa e não lavam as mãos, e eles são ali
recebem essa reclamação dos judeus, essa era uma tradição de status de lei espiritual. Os antigos, eles criaram algumas tradições que concorriam com as próprias leis de Deus. Muitas vezes, as pessoas cumpriam as ordenanças ou as tradições e deixavam de cumprir o mais importante, que era a palavra de Deus. Por isso, há o questionamento dos fariseus e escribas. Eles deixam transparecer que quem quebra a tradição dos anciãos não é tão espiritual. Agora, há uma coisa importante a gente perceber, é que fica claro que ao questionar a conduta dos discípulos, os fariseus e os escribas estavam criticando ou questionando a espiritualidade do mestre, o mestre desses discípulos. Que mestre é esse que não ensina aos seus discípulos a tradição dos anciãos? Agora, Jesus os responde com uma pergunta que soa como uma repreensão. Ele diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vamos entender como Jesus desmascara a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Jesus cita os mandamentos de Deus: honra teu pai e a tua mãe. Nós sabemos, Êxodo 20, esse é um dos versículos importantes, um dos mandamentos importantes, porque ele é um mandamento com promessa. O mandamento diz que quem honra pai e mãe vai ter longa vida. E há uma lei complementar que Deus diz: quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Eles tinham outra tradição. Qual era a outra tradição deles? Essa tradição que violavam esse mandamento. Ele diz: se alguém vai honrar os pais, mas consagra a Deus, então está justificado. Ou seja, veja como Jesus explica isso. Jesus diz assim: porque Deus ordenou honrar pai, e quem maldisser mãe ou pai, esse é punido com a morte. Mas os anciãos e os líderes judeus diziam: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias consagrar ou aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Então, Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão privilegiando uma tradição humana, um mandamento de homem, e estão quebrando o mandamento de Deus. Vocês estão valorizando mais as coisas, os ensinos humanos, do que os ensinos de Deus. E Jesus não está condenando, naturalmente, ofertar, dizimar, fazer doações. Jesus não está condenando isso. O que nós precisamos entender é que ele está esclarecendo aquilo que faz parte do que é mais sagrado no ser humano, que diz temer a Deus, obedecer a palavra e os mandamentos do Senhor. Jesus não está condenando o voto, que você faça um voto de ofertar isso ou aquilo a Deus. O que é consagrado a Deus é de Deus. Nós não podemos usufruir daquilo que é de Deus, que é para Ele, que é para entregar para a obra dEle. Porém, seus pais devem ser honrados com a sua parte. Se você quer doar mais, isso mostra a generosidade do seu coração. Mas se você estiver violando o mandamento de Deus com o pretexto de parecer bonzinho ou mais espiritual, você está revelando uma rebeldia do coração. Você está revelando que o seu coração é um coração hipócrita. Isso é interessante quando nós percebemos como Jesus vai conectar isso à verdadeira adoração. Jesus é enfático, ele diz: hipócritas, vocês são hipócritas. E por que Jesus está dizendo isso? Jesus usa um texto de Isaías no qual Deus fala sobre os judeus. Deus dirige através do profeta uma palavra aos judeus. E Jesus cita, Jesus mostra aí o seguinte, olha, observa, no versículo 7, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja a importância desse ensino que Jesus está ministrando àqueles homens e a nós hoje. Como nós agimos, o que nós valorizamos,
vai mostrar como o nosso coração está reagindo diante dos ensinos de Deus. Jesus está dizendo, vocês estão seguindo as tradições dos homens, desobedecendo os mandamentos de Deus, e vocês acham que estão adorando a Deus assim. E ele diz, vocês são hipócritas por isso, porque essa não é uma adoração sincera. O próprio profeta já dizia, vocês adoram só de lábios, se aproximam com palavras, mas o coração não é de Deus. Esse questionamento de Jesus sobre a verdadeira adoração, ele tira lá de Isaías 29:13, onde lá é bem direto, Deus é bem direto, ele diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Olha que coisa interessante. Aí está a hipocrisia do ser humano. E muitas vezes, talvez, alguns de nós, alguns de vocês, talvez eu mesmo em algum momento, esteja diante de Deus com uma adoração de lábios, mas um coração completamente desconectado de Deus, com algum tipo de raiva, de mágoa, de rancor, algum tipo de repreensão ao próprio Deus. Há pessoas que clamam a Deus por alguma coisa e como Deus não lhes dá, eles colocam no seu coração um ressentimento contra o próprio Deus. Agora, que ser humano pode ser comparado a Deus? Que ser humano pode confrontar Deus? É importante que nós entendamos quem é Deus verdadeiro para nós. E isso nós vamos compreender se nós obedecermos os seus mandamentos. Jesus observa isso, adorar com os lábios, entretanto, não tratar o coração, manter o coração fechado para Deus, usar os rituais ou as tradições religiosas como se fossem elementos saudáveis de adoração. Jesus está dizendo assim, isso aí não tem a ver com a verdadeira adoração. Você está adorando só de lábios, porque o coração não está tratado com o poder curador de Deus. Precisamos consagrar mais o nosso coração a Deus. A questão principal, digo antes disso, o princípio da hipocrisia diante de Deus é simular a verdade, demonstrar algo que não é, na verdade, o que está dentro do nosso coração. Agora, a questão principal desse texto tratado por Jesus é exatamente a questão da purificação, ou melhor, da contaminação. Ele vai falar de como o coração humano é corrompido, é contaminado, mas os judeus estão querendo que seja praticado um ritual de purificação. Mas Jesus vai apontar para a contaminação. Os fariseus e escribas estão insinuando a impureza dos discípulos por não lavarem as mãos antes de sentar à mesa para comer. Jesus, por outro lado, afirma que os fariseus e os escribas é que estão impuros, porque eles estão com o coração contaminado, por isso estão valorizando mais os rituais, a tradição dos anciãos, do que os mandamentos de Deus. Agora, pense na sua adoração. Pense hoje mesmo, durante esse culto, como você adorou a Deus. Na hora dos cânticos, como estava o seu coração? Ou você estava apenas com o seu celular, a sua TV, o seu computador ligado enquanto fazia outras coisas? O que é culto para você? O que Jesus está questionando com aqueles judeus e conosco hoje é como o nosso coração de fato está reagindo ao chamado dele, à sua palavra e ao seu desejo para a sua vida. Eu também. Isso é importante para que nós marquemos um encontro diário com Deus para expor o nosso coração a Ele, consagrá-lo mais a Deus, porque Deus é que pode curar o nosso coração. A explicação é fácil sobre a questão da contaminação. Jesus não está falando contra hábitos de higiene. Jesus não está falando que você não deve lavar as mãos antes de comer. Continue praticando seus hábitos de higiene. Não é isso. A questão não é a higiene das mãos.
A questão é que os fariseus, os escribas, estavam colocando esse ritual no mesmo nível de um mandamento de Deus. Esse ritual como um elemento espiritual. E Jesus está dizendo, isso não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com agradar a Deus. Agradar a Deus é cumprir os mandamentos dele. Há uma coisa que nós precisamos entender também, porque Jesus diz assim muito claro, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. E isto sim contamina o homem. É difícil entender isso? Não. O próprio Jesus está dizendo que todos os alimentos são puros, eles não contaminam você. E outra vez digo, Jesus não está contra ou falando contra a maneira de cozinhar uma comida, não é isso. Jesus está falando de adoração verdadeira, de um coração que reflete a graça de Deus, um coração sincero que chega aos pés do Senhor e apresenta a Ele uma adoração em espírito e em verdade. Porque Deus procura esses que adoram em espírito e em verdade. Jesus olha o coração. Como o coração está, o corpo se expressa. Vou repetir. Como o coração está, o corpo se expressa. Eis a necessidade de um coração mais consagrado, porque muitas vezes estamos expressando aquilo que não é bom. Pedro, então, faz um questionamento a Jesus. Ele quer uma explicação clara. É interessante porque eu estava pensando, como Pedro não entendeu isso? Irmãos, você que está conosco nesta noite, é muito fácil. Por quê? Uma mente que está cauterizada pelas tradições humanas tem dificuldade de entender as verdades de Deus. Você pode olhar e pensar e ver como é difícil mudar a mentalidade. Quando a mentalidade está cauterizada por uma ideia, é difícil compreender uma nova ideia, é difícil mudar. Mas Pedro, ele faz a pergunta certa. Nos explique, Senhor. E Jesus vai direto. Jesus primeiro se admira, porque eles não entenderam. Vocês também não entenderam isso? E Jesus, na sua explicação, ele deixa muito claro o que ele diz. Ele diz que o que entra pela boca é digerido e depois o que não é útil para o corpo é lançado fora. Nós aprendemos esse princípio básico de ciência, não é? Mas Jesus também diz que o que contamina sai da boca e vem do coração. Isso é importante. O que contamina sai da boca e vem do coração. É algo que está lá dentro de você, no âmago do seu ser. Vem daquilo que normatiza o seu caráter e a forma de você lidar com as pessoas, com as circunstâncias e com o próprio Deus. E então Deus vai citar, Jesus é Deus também, não é? Ele vai citar o que há no coração humano. Então ele diz, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Marcos, lá no capítulo 7, de 21 a 22, que é o texto paralelo a este de Mateus, ele acrescenta avareza, malícia, calúnia, devassidão, inveja, soberba, que é a arrogância, insensatez. E aí ele diz, isso é o que contamina e isto vem do coração. Precisamos manter os nossos corações limpos para que a nossa adoração seja sincera, coração mais consagrado. Eu quero concluir citando algumas ideias importantes. Será que você está baseando, sua vida mais nos rituais e tradições do que na obediência aos mandamentos de Deus? Tenho encontrado muitas pessoas que baseiam sua vida nas suas próprias tradições. Elas não dão lugar aos ensinos de Deus. E isso tem sido um precipício para a sua vida do cotidiano. Mas como está a sua vida?
para ter um coração mais consagrado, é preciso avaliar o coração. Como está o seu coração de fato? O que você tem permitido que se aloje nele, que precisa ser retirado? A exemplo da ilustração do barco, talvez hoje seja um dia que você precisa parar e colocar o seu coração para que Deus faça uma limpeza, para que você volte a andar na velocidade compatível com a sua capacidade, aquilo que Deus já colocou e implantou no seu coração, na sua vida. Outra ideia que precisamos refletir: para ter um coração mais consagrado, é preciso afastar-se daquilo que não adora a Deus de verdade, deixar de praticar. Eu fico às vezes intrigado como muitas pessoas que se dizem cristãs têm verdadeira adoração a grupos musicais que não têm nada a ver com Deus, que não têm nada a ver com Jesus. Se nós queremos consagrar mais o nosso coração a Deus, afastar-se dessas coisas é um princípio. Às vezes, nós estamos vivenciando ou estamos sendo expostos a algo bom, mas que não é bom para um servo de Deus. Precisamos nos afastar dessas coisas, precisamos nos afastar do pecado. Como está o seu envolvimento com pecados? Como está seu nível de aceitação da cultura corrompida deste mundo? A Bíblia diz para a gente não se amoldar, mas quantos estão vivendo mais a cultura do mundo do que os mandamentos de Deus? O questionamento de Jesus aos fariseus e escribas é pertinente para nós também nesse dia. Estamos vivendo a cultura e desobedecendo o mandamento? Algo para se pensar a mais. Para ter um coração mais consagrado, é preciso entregá-lo verdadeiramente a Jesus. É viver um tempo de relacionamento com Ele de tal maneira que a sua vida seja imitação da vida dele. Como está o seu relacionamento com Jesus? Quero encerrar com algumas aplicações práticas. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Esse é um trecho de um cântico de uma criança. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Essa é uma receita que aprendemos quando éramos criança nas EBFs, nas aulas de estudo bíblico do Ministério Infantil. Jesus disse: santifica-os na verdade, a sua oração ao Pai, a tua palavra é a verdade. Seu coração será mais consagrado se você enchê-lo com a palavra de Deus. Se você ouvir a voz de Deus todos os dias em encontros pessoais com Ele. Segunda prática, ou segunda aplicação, envolva-se na obra do Senhor. Seja generoso nas contribuições. Afaste de si as práticas que não adoram a Deus. Não seja cúmplice de pecados de outras pessoas. Sua relação com Deus é sua e Deus. Você vai prestar conta a Deus de você e eu também de mim mesmo. Por isso nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar. Por último, procure alguém de confiança e divida com Deus. Alguém em quem você pode confiar, compartilhar suas dores e abrir o seu coração e diante de Deus encontrar soluções, encontrar refrigério, encontrar novo vigor para a caminhada com Deus. Prestação de contas e oração mútua são antídotos contra um pecado, contra pecados íntimos. Que Deus abençoe você e a mim também, e nós possamos viver com corações mais consagrados a Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Diante dessa palavra, você pode fazer 3 decisões importantes. Você pode chegar à conclusão que você precisa ser transformado no seu coração. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e começar essa caminhada. Você pode fazer essa decisão hoje. Você que já frequentou a igreja, talvez você esteja desigrejado, afastado. Você pode nesta noite também entregar a sua vida a Jesus em reconciliação. Refazer a sua aliança com Deus. Mas também tem uma terceira decisão, é para você que já é cristão,
que está no meio da igreja, mas que de repente você está com um coração sofrido, com um coração ferido, com mágoa, com tristeza, você está desanimado. Mas se você entregar o seu coração para Deus renovar, para Deus restaurar, limpar, você terá um coração mais consagrado e você verá um novo vigor. Aquilo que Jesus fala à igreja de Éfeso, você voltará ao seu primeiro amor. Quero orar por você. Coloque no seu coração, na sua mente, a sua decisão diante de Deus. Também você pode comunicar aqui no vídeo, no bate-papo desse vídeo, ou mesmo pode colocar lá nas descrições do vídeo, no comentário do vídeo, a sua decisão. Deixe-me orar por você. Deus amado, Pai misericordioso, a Tua palavra nos estimula, meu Deus, a viver uma vida mais consagrada a Ti. Olhando para aquela conversa de Jesus com aqueles líderes dos judeus, pessoas que conheciam a Tua palavra, Jesus aponta para uma adoração que ela não é apenas de ritos, mas é uma adoração de obediência aos mandamentos do Senhor. Mas também ele nos indica que o que contamina não é o que entra pela boca, mas pelo que sai da boca como expressão do coração. Portanto, Pai, se o nosso coração, o meu coração estiver corrompido com algum sentimento negativo, com alguma intenção maligna, eu vou expressar isso em ações e atitudes e palavras. Por isso, nosso clamor, Pai, e o meu clamor particular, é que o Senhor purifique o meu coração, que o Senhor santifique o meu coração, santifique os nossos corações, meu Deus. Queremos ter um coração mais consagrado para poder obedecer a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção. Abençoa cada um dos ouvintes, daqueles que ouvem essa palavra, Deus, hoje ou em qualquer outro dia. Se há alguém tocado pelo Teu Espírito Santo para a salvação, dá coragem para que faça a decisão. Aqueles que estão afastados, ó Deus, que o Senhor os reconcilie contigo, que eles tenham coragem de Te buscar e de fazer essa decisão. Aqueles, ó Deus, que estão desanimados, estão no meio da igreja, mas estão com o coração ferido, estão desanimados, estão sem dar o melhor de si na obra, que o Senhor avive esses corações e que nós possamos, ó Pai amado, ver um grande milagre do Senhor em transformação de vidas para a glória do Teu nome, a partir de um coração mais transformado. Obrigado a Deus, que um coração mais consagrado é um coração que vive o melhor do Senhor para esse tempo. Te agradecemos e rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. A IBV Online tem um WhatsApp exclusivo para você se conectar conosco. Entre em nossa comunidade no WhatsApp através desse QR Code. Nessa comunidade, você pode fazer pedido de oração, solicitar um estudo bíblico ou uma visita, ou até mesmo interagir. Nossa equipe estará sempre pronta para lhe ajudar. Só lembrando que essa comunidade é para aqueles que estão mais distantes e não podem frequentar presencialmente a igreja. Quem já está no grupo IBV presencial, nos PGMs e nas organizações, interajam por eles. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.